Vamos lá, pessoal, dar continuidade ao estudo das soluções. Agora a gente vai estudar a diluição e mistura. Diluição e mistura, tá bom? Eu vou começar, olhando aí para o título, eu vou começar com a parte de diluição. Aí da metade para o fim a gente vai para a parte de mistura, tá legal? Então vamos lá, acompanha comigo. O que seria uma diluição no cotidiano? No cotidiano seria você pegar alguma coisa que está muito concentrada. Por exemplo, você pode pegar um suco de limão que está muito forte. E aí você está achando muito forte, você quer deixar ele um pouquinho mais fraco. Aí o que você faz? Joga água, né? Que ele vai ficar mais fraco. Ou então você pensa num café muito forte. É porque tem muito do pó de café que foi colocado pouca água, tá? Se você quiser diluir o café, não ficaria tão bom, mas teria que jogar água também. Beleza? Muito bem. Então eu vou colocar aqui nesse esqueminha, tem dois recipientes aí, ó. Acompanha comigo no esquema. Aqui eu tenho uma quantidade de um soluto, certo? E eu vou colocar aqui esse soluto, pode ser, por exemplo, um ácido, que é o H3BO3, que é o ácido bórico. E está muito concentrado, né? Aí o que eu vou fazer para diluir, que nem a gente acabou de estudar? Eu vou adicionar água, então aqui mais H2O. Aí o próprio desenho te mostra, ó, eu tenho agora uma quantidade de água maior, tudo bem? Então essa solução aqui agora, ela está mais diluída, tudo bem? Beleza, o que eu posso afirmar sobre os dois lados, né? O antes e o depois? Que aqui, nesse primeiro pote, eu tenho a quantidade de massa, que eu vou chamar de massa 1 de H3BO3. E aqui no segundo pote, eu tenho a massa que eu vou chamar de massa 2 de H3BO3. Você concorda comigo que a massa de H3BO3 que está no pote é a mesma e a única coisa que aumentou foi a água, foi a quantidade de água que eu coloquei? Então eu posso afirmar, apenas para provar uma fórmula para vocês, que a massa 1 vai ser igual à massa 2. Agora olha aqui para cima na direita, olha essa fórmula que eu vou colocar aqui. Você lembra que concentração em gramas por litro vai ser a massa dividido pelo volume? Então eu posso colocar o seguinte, ó, que essa massa que está aqui vai ser C vezes V, tudo bem? Que é só você manipular essa fórmulazinha. Então a massa vai ser igual a C vezes V. Então eu vou ali para baixo agora, no lugar de massa eu vou colocar assim, ó, C1V1 é igual a C2V2, ok? Pronto, de maneira muito simples, eu provei a fórmula que todos os livros de química conhecem como a fórmula da diluição, ok? Importante, eu fiz a comprovação matemática com vocês, mostrando essa concentração em massa por volume, ok? Gramas por litro. Só que você também pode utilizar ela pensando em concentrações em mol por litro, não há o menor problema. Você também pode fazer a mesma consideração pensando nessa fórmula em título, e você também pode usar essa mesma fórmula pensando na concentração em ppm, ou ainda você pode não utilizar a fórmula, porque todas as questões, quase todas na verdade, você consegue fazer por simples regra de 3, ok? Gente, apresentada a fórmula da diluição, que é essa, CV igual a CV, não tem outra opção, é a gente passar para as questões, fazer a questão e praticar, tá bom? Então vamos lá, analisa essa primeira questão comigo aqui, ó. Vou ler com vocês. Deseja-se preparar 200 ml de uma solução aquosa, uma emisão. Você lembra o que significa uma emisão? Quando aparece uma emisão, é a concentração em mol por litro, ok? Então, uma emisão que é mol por litro de HCl. Um professor dispõe de uma solução aquosa 5 mol por litro desse ácido. Qual o volume da solução inicial que será utilizado? Então, olha só. Primeira coisa, interpretação de texto. Tirar do texto as interpretações. O que o professor dispõe? Ele dispõe de uma solução 5 mol por litro do ácido, ok? Então, deixa isso destacado, ó. É isso que o professor tem. O que ele quer? Onde é que ele quer chegar? Ele quer chegar nisso aqui, ó, em 200 ml de 1 mol por litro. Aí perceba o seguinte, vou destacar de novo, ó. Perceba que eu tenho 5 mol por litro e quero chegar em 1 mol por litro. Então estou tentando diluir. Então eu vou direto ao ponto que nem a gente aprendeu na página anterior. Ó, eu vou usar a fórmula C1V1 é igual a C2V2. Tudo bem?
Vai lá, então vamos fazer a aplicação. Qual é a concentração inicial? 5 mol por litro, ok? Qual é o volume inicial? É isso que ele quer saber, é o volume, tudo bem? Qual o volume que eu vou tirar dali? Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar na concentração de 1 mol por litro. E qual é o volume que eu quero chegar? Eu quero chegar no volume de 200 ml. Ok? Muito bem. Aí você vai fazer a conta, o volume vai ficar 200, ok? Aí, deixa eu preparar aqui, 200 dividido por 5, certo? Bem, aí, fazer a continha, pegar 200 e dividir por 5, isso vai dar 40 ml. Ok? Bom, então, essa aqui já é a resposta. Então, vamos voltar lá no texto. Ele quer saber qual o volume da solução inicial que será utilizado. Eu vou utilizar 40 ml da solução inicial. Então veja que essa é uma questão que eu peguei de uma prova de vestibular, e que ela é simples, aplicação direta da fórmula, e a maioria das questões são assim, tá bom? Quando a gente for fazer exercício, a gente puxa um pouquinho mais de maneira interpretativa também, certo? Vamos fazer mais uma? Bom, essa aqui também cai muito desse jeito, tá? Eu pergunto o seguinte, qual o volume de água pura que deve ser adicionado a 1 litro de álcool hidratado, 80% volume, para obter-se uma solução final de concentração 50%? Tentando resumir a questão para você, resumindo seria o seguinte, eu tenho álcool 80%, ok? O álcool mais conhecido que a gente conhece usualmente é o álcool 70%, né, que mata a maioria dos micro-organismos. Mas eu tenho álcool 80%. E eu quero transformar ele em álcool 50%. Então eu estou diminuindo a concentração dele, isso é uma diluição. Importante, quanto que eu tenho no começo dele? Eu tenho 1 litro desse álcool. Então, que nem eu falei para vocês, vamos direto para a fórmula, não tem segredo. Então, indo direto para a fórmula, seria C1, V1. Isso é igual a quanto? C2, V2. O ideal seria a gente usar a fórmula assim, ó. Título 1, é só fazer uma adaptação da fórmula, tá? Vezes volume 1, título é em porcentagem, né? Título 2 vezes volume 2, tá? Tanto faz, é só você saber que a concentração que eu estou utilizando é uma concentração em porcentagem. Então, nós temos aqui, ó, 80%, que é a concentração do álcool inicial. E eu tenho quanto dele? 1 litro. Isso vai ser igual a, eu quero que ele chegue a 50%. Aí eu vou saber o volume final, ok? Isso é uma diluição, então estou tendo que jogar água. Aí quando eu jogar água, é que eu vou chegar nesse volume 2 aqui, que é o volume final, ok? Então teremos o seguinte, ó, se você fizer a manipulação matemática, vai ficar 80 dividido por 50. Então fazendo a calculadora para não ter erro aqui, 80 por 50 dá 1,6, dá 1,6 litros. Gente, observe o seguinte, todas as respostas estão em mililitros, em ml. Então, o volume 2 vai ser quanto? Vai ser 1.600 ml. Ok? Toma cuidado com a pegadinha. Olha para as alternativas. Eu coloquei uma alternativa em que tem 1.600 ml, mas essa não é a resposta. Por quê? Porque eu já tenho no começo 1.000 ml, que é 1 litro. E quando eu joguei água, é que chegou neste volume final aqui, ó, de 1.600 ml. Então, se eu já tinha 1 litro e cheguei em 1 litro e 600 ml, eu adicionei quanto? 600, ok? Então, ele quer saber, olha aqui no texto de novo, qual o volume de água pura que deve ser adicionado? Quanto que eu devo adicionar de água? Então, para chegar em 1.600, eu tive que adicionar 600 ml de água. Então, na verdade, a resposta aqui vai ser qual? A letra C, ok? 600 ml. Toma cuidado com esses tipos de pegadinha nas provas de vocês, ok? Bom, eu acho que de diluição tá tranquilo, as questões elas ficam nesse nível mesmo, uma outra que pode apresentar um pouquinho mais de dificuldade, tá legal? Vamos agora para as misturas. Eu dividi a parte de misturas em 2 momentos. O primeiro momento é fazer misturas de solutos iguais. E no segundo momento de solutos diferentes sem reação, mas vamos com calma. Primeiro de solutos iguais. Então, olha o esqueminha para eu provar a fórmula. Provando a fórmula, eu tenho aqui dentro um soluto, ok? Que eu vou dizer que é o soluto X. E aqui, no segundo potinho, eu tenho um soluto que é o mesmo. Por isso que eu falei que é de solutos iguais, que é X, ok? Quando eu misturar uma coisa com a outra, ó, eu vou ter um volume maior, de boa?
Então eu vou ter aqui uma quantidade maior e aqui dentro vai ter X, só que vai ter mais, né? Bem, eu vou chamar aqui de massa 1, eu vou chamar aqui de massa 2, e aqui, como é o fim, eu vou chamar de massa final. Pensa aí comigo, o que você pode afirmar para mim sobre a massa final? Simples, que a massa 1 somado com a massa 2, isso vai ser igual à massa final. Fazendo aquele mesmo esquema que eu fiz lá em diluição. Concentração é massa pelo volume. Então, a massa vai ser C vezes V, correto? Volta lá para baixo. Então, massa 1 vai ser C1 vezes V1. Massa 2, C2 vezes V2. Massa final, CF vezes VF. Então, de forma muito simples, que nem foi na diluição, eu provei aqui para vocês a famosa fórmula das misturas de solutos iguais. CV mais CV mais CV, quantas coisas vocês estiverem misturando, até você chegar em concentração final vezes o volume final. Então é uma fórmula muito intuitiva. Eu acho que você não tem que ficar preocupado em provar a fórmula que nem eu fiz, tem que ficar preocupado em saber a fórmula. Tá legal? A maioria das questões também dá para fazer por simples regra de 3, mas aqui particularmente eu até gosto de utilizar as fórmulas, tá legal? Porque elas saem bem rápido. De boa? Vamos treinar? Então, primeira questão de mistura. Tá aí, ó. Mistura-se 200 ml de glicose, C6H12O6, 60 gramas por litro, com 300 ml do mesmo soluto, 120 gramas por litro. Qual a concentração em mol por litro da solução resultante? Bom, então ele está misturando uma coisa com a outra. Então, direto ao ponto. Qual é a fórmula da mistura? Então vai ficar C1, V1, que soma com C2, V2. Isso vai dar uma concentração final vezes o volume final. Gente, qual é a concentração 1? Estou lá no texto destacando, 60 gramas por litro, ok? Então volta aqui, coloca aqui, 60. Qual é o volume 1? Estou lá no texto destacando, 200 ml. Esse é o volume 1. Então coloca aqui, 200 ml. Então vezes 200, ok? Opa, não é igual. Aqui, soma. Qual é a concentração 2? Olha para o texto. Concentração 2, 120 gramas por litro. Ok? E já vou destacar logo, e o volume é 300 ml. Então vai ficar concentração de 120 vezes 300. Vou chegar na concentração final vezes o volume final. Gente, qual é o volume final? Aí você tem que somar os volumes, tem que estar atento a isso, tá? Então, somando os volumes, eu vou somar 200 ml com 300 ml, ok? Então, dá 500. Então, aqui vai ficar 500. Uma pausa só para você ficar atento a uma coisa. Tem muita gente que confunde isso, ó. Eu estou usando a concentração em gramas por litro, estou multiplicando pelo volume em ml, estou somando, de novo, uma concentração em gramas por litro, vezes um volume em ml. Estou chegando, quero saber a concentração e o volume que está em ml. Gente, não tem problema ficar assim. Você não precisa passar esse volume em ml para litro. Por quê? Porque na manipulação matemática, esse ml corta, vai cortar com esse ml aqui. Aí acaba que a concentração final vai ficar em gramas por litro, ok? Você só tem que manter as unidades dos dois lados. Aí a sua resolução vai dar certo, tá legal? Então vamos lá, vamos resolver? Vou pegar aqui, fazer uso da minha calculadora, faço o mesmo aí do outro lado da tela para você ir acompanhando. Então, primeira continha, 60 vezes 200, dá 12.000, ok? Então, aqui já está, aqui embaixo, ó, 12.000, ok? Que soma com 120 mais 300. Opa, desculpa, 120 vezes 300. Então, dá 36.000. Então, o que vai somar com 36.000? Isso vai dar uma concentração final vezes 500. Beleza, agora eu já vou fazer direto. Concentração final, vou ter que pegar o 36.000, somar com 12.000, ok? Que dá 48.000 e dividir por 500. Então, a concentração final dá 96 gramas por litro. Gente, já está quase finalizando. Olha para o texto de novo, o que ele quer? Ele quer a concentração em mol por litro. Aí eu vou ter que converter aquela concentração que eu achei para mol por litro. Como é que eu faço isso? Aí eu tenho que pegar a glicose, C6,
H12O6 e calcular a massa molar dela. Já vou te dar direto, tá? Vale 180 gramas por mol. As massas molares foram informadas no texto. Aí, olha para cá. Quanto que eu tenho aqui? Não são 96 gramas? Então, vou transformar isso. Ó. Então, quando eu tenho 96 gramas, eu tenho X mols. Então, eu vou ter que pegar 96 dividir por 180. Esse vai dar o valor de X que eu tenho ali. Isso dá 0,53. Ou seja, a concentração em mol por litro... Bom, primeiro o X. Ó, o X dá 0,53 mols. Então, finalizando... A concentração em mol por litro pedida na questão vale 0,53. Ok? Então, isso aqui é a resposta da nossa questão. De acordo? Tudo bem? Muito bem. Agora vamos para a nossa próxima tela. E aqui a gente faz a finalização. Aqui eu tenho uma mistura de solutos diferentes sem reação química, tá? Aqui não tem nenhuma ilustração, nenhuma fórmula para provar. Tem o que as provas pedem, que é o que está nessa questão aí. Sempre cai desse jeito, tá? Então, vou fazer com vocês e aí a gente já finaliza, tá? Olha lá. Misturando-se 200 ml de uma solução aquosa 0,2 mol por litro de AgNO3 com 800 ml de uma solução aquosa CaNO3,2 0,1 mol por litro, quais serão as concentrações de mol por litro dos íons Ag+, cálcio mais 2 e NO3- presentes na solução final? Faltou um ponto de interrogação no enunciado, mas a gente coloca ele aqui agora, ok? Muito bem, então vamos lá. Observa primeiro uma coisa. Aqui está tendo uma mistura de solutos diferentes, ó. Então aqui ele está misturando AgNO3 com quem? Com CaNO3,2, então são coisas distintas. Gente, quando os solutos são diferentes, aí eu não recomendo que você utilize a fórmula. Eu recomendo que você trabalhe independentemente. Então, até porque, quando é de solutos diferentes, ele quer saber isso que está aqui, ó. A concentração dos íons, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar fazendo pelo AgNO3. Então, vamos lá. AgNO3. O que você sabe dele? Deixa eu apagar aqui. O que você sabe dele? Que eu tenho 200 ml de 0,2 mol por litro. Então, vou colocar aqui, ó. Ele é 0,2. Vou colocar mais para baixo, você já vai entender por quê. Ó, então, ele é 0,2 mol por litro. Só que 1 litro tem 1000 ml. Quantos ml nós temos? 200 ml. Então, aqui vai ter X, ok? Bom, eu vou cortar esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. Opa, com esse outro 0 aqui. De boa? Aí, vamos lá, vamos para as continhas. Como é que vai ficar essa conta? Vai ficar 2 vezes 0,2, que dá 0,4, dividido por 10. Isso dá 0,04. Gente, 0,04, se você colocar em potência de 10, vai ficar 4 vezes 10 a menos 2. Lembra que toda vez que vai para a direita, diminui a potência, certo? Então, o que eu fiz então? Eu descobri quantos mols há nos 200 ml de solução que ele me deu lá em cima. Só isso. Bem, aí, ele não quer saber a concentração dos íons, então eu vou fazer o seguinte. Eu já vou fazer isso aqui para o AgNO3, ó. Eu vou pegar o AgNO3 e separar ele em Ag+, e NO3-, ok? E eu já sei que de AgNO3, eu calculei lá embaixo, ó. 4 vezes 10 a menos 3. Vou marcar na mesma cor para você perceber. Eu achei isso aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 2, e eu coloquei esse valor aqui, só que eu coloquei errado, né? Então deixa eu apagar e colocar ele certo. É 4 vezes 10 a menos 2. Então, de novo, ó, marcando para você ver a correspondência. Esse valor que eu achei aqui é o valor que está aqui em cima. Beleza. Aí, olha só, em aulas anteriores de soluções, eu destaquei assim para vocês, ó, que a concentração dos íons é proporcional. Então, se eu tenho um aqui, aqui também tem um e aqui também tem um, certo? Tá 1 para 1 para 1. Aí, gente, tem que saber um pouco de inorgânica. Qualquer coisa, depois assiste aulas de química inorgânica para você pegar a manha dessas separações que estão aí. Então, como tá 1 para 1 para 1, eu posso dizer que aqui eu também tenho 4 vezes 10 a menos 2 mols de prata, e que aqui eu também tenho
4 vezes 10 a menos 2 mols, também de prata. De boa? Já fiz do HNO3. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou passar uma linha divisória aqui e a gente vai fazer do outro. Qual é a outra substância? Nitrato de cálcio, CaNO3,2. Então, bora lá. CaNO3,2. Primeiro, eu tenho 800 ml dele, não é? E ele é 0,1 mol por litro. Então, vamos fazer a conta. Ó. 0,1 mol por litro. Só que 1 litro a gente sabe que vale 1000 ml. Eu tenho quanto ali? Eu tenho 800 ml. Então, com 800 ml, eu vou ter X. Então, quanto é que vai dar o X aqui? O X vai ficar, deixa eu cortar os zerinhos aqui. Corta esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Aí vai ficar, fazendo a multiplicação cruzada, 8 vezes 0,1 dá 0,8, dividido por 10, 0,08, ok? Então, 0,08. Em potência de 10, 8 vezes 10 a menos 2 mols. Ok? 8 vezes 10 a menos 2 mols. Gente, agora sim. Separa o CaNO3,2. Aí vem a inorgânica. É cálcio mais 2, mais 2 vezes o NO3 menos. Ok? Eu tenho quanto de cálcio NO3,2? 8 vezes 10 a menos 2 mols. Faça a correspondência. A correspondência é essa, ó. Eu calculei essa quantidade aqui embaixo e ela que eu coloquei aqui em cima. Usa a proporção agora. Usando a proporção vai ficar o seguinte. Para o cálcio, deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui está 1 para 1 e como já está escrito aqui, para 2. Faça a proporção. A proporção vai ser, eu tenho de cálcio a mesma quantidade, 8 vezes 10 a menos 2, e de nitrato eu tenho o dobro, 16 vezes 10 a menos 2, ok? Gente, a questão está praticamente finalizada, ó. Faz uma linha aqui, agora vamos atender o enunciado. Atendendo o enunciado, ele quer saber a concentração de prata, de cálcio e de nitrato. Então, primeiro eu vou fazer a concentração de prata, tá? Então, olha para o cantinho aqui da tela, tá? Então, a concentração de prata, Ag+. Como é que eu vou calcular ela? Então, olha para a tela inteira e acha para mim a prata. Então, a prata vai estar aqui, ó. Vou marcar ela em vermelho. A prata só aparece aqui, só aí, tudo bem? 4 vezes 10 a menos 2, não aparece mais em nenhum lugar. Então, eu vou pegar o volume, a quantidade de mols que eu tenho dela, 4 vezes 10 a menos 2, e dividir pelo volume. E qual é o volume? Tem que ser o volume total, tá bom? Então, o volume total, olha para o texto agora, é 200 ml de um com 800 ml do outro. O volume total é 1000 ml, que é 1 litro. Então, eu vou dividir isso aqui por 1 litro, ok? Então, qual é a concentração, então? É 4 vezes 10 a menos 2, ok? Mol por litro, tudo bem? Muito bem, agora eu vou calcular a concentração de cálcio mais 2. Gente, olha para a tela e procura. Onde é que você está achando cálcio aí? Então, eu vou marcar em vermelho. O cálcio, ele só aparece aqui, ó. 8 vezes 10 a menos 2. Então, eu vou ter que pegar o 8 vezes 10 a menos 2 e dividir pelo volume. E qual é o volume? 1 litro, ok? Então, aqui, deixa eu, ainda cabe aqui embaixo, ó. Então, aqui, a concentração de cálcio mais 2, ela vale 8 vezes 10 a menos 2 mol por litro, ok? Aí eu vou colocar aquele símbolo, ó, que é o Mzão. Mzão é mol por litro. E aqui também, ó, símbolo Mzão. Sim? Tá, agora, então já fiz a da prata, já fiz aqui a do cálcio. Agora, só para finalizar, eu vou calcular a concentração do nitrato. Ok? Qual é a concentração do nitrato? Muita atenção agora, porque aqui que tem a novidade e é praticamente nesse ponto que as provas estão interessadas. Deixa eu pegar uma outra cor aqui para destacar para vocês. Procura o nitrato para mim, que é o NO3-. Ele aparece aqui, gente, ó, NO3-. Só que ele aparece aqui também. Ele aparece em 2 pontos. É o que a gente chama íon comum. Então, eu tenho que somar as duas coisas.
Então, eu vou ter que somar 4 vezes 10 a menos 2 com 16 vezes 10 a menos 2. Quanto que isso dá? Eu estou somando na mesma base, tá? Então, eu posso afirmar que isso aqui vai dar 20 vezes 10 a menos 2. 20 vezes 10 a menos 2. Vou marcar isso que eu coloquei aqui agora em verde, para você saber de onde eu tirei. Eu tirei lá daqueles que estão marcados em verde também. E aí, eu vou dividir isso aqui pelo volume. E qual é o volume? O volume é de 1 litro, que nós já sabemos, ok? Então, a concentração do nitrato, deixa eu arrumar esse N aqui, a concentração do nitrato já está calculada. Só que eu só vou ajustar, vou colocar em notação científica. Aí vai ficar 2, para ficar entre 1 e 10, né? Aí vai elevar 2 vezes 10 a menos 1 mzão, que é mol por litro. Gente, eu considero essa questão difícil, né? Porque tem muitas etapas para a gente cumprir. Refaz ela, dá uma olhada no vídeo de novo e refaz ela. Bom, ainda existe mistura de solutos diferentes com reação, mas isso especificamente a gente vai chamar de titulação e é uma próxima aula. Tudo bem? Dê uma olhada no vídeo de novo, façam questões, grande abraço e até a próxima.